Provérbios capítulo 21. Vamos para a leitura. Mas antes, fortaleça o nosso canal, se inscreva, curta esse conteúdo, compartilhe. Assim o YouTube entende o quanto esse conteúdo é relevante e vai levar para mais pessoas. Muito obrigado. Provérbios capítulo 21. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos, são pecado. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. A violência dos perversos os arrebata, porque recusam praticar a justiça. Tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. A alma do perverso deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Quando o escarnecedor é castigado, o simples se torna sábio, e quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. O justo considera a casa dos perversos e os arrasta para o mal. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva em sigilo uma forte indignação. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. O homem que se desvia do caminho do entendimento na congregação dos mortos repousará. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. O perverso serve de resgate para o justo, e para os retos o pérfido. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade dos valentes e derriba a fortaleza em que ela confia. O que guarda a boca e a língua guarda sua alma das angústias. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome, procede com indignação e arrogância. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. O cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e nada retém. O sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo-o com intenção maligna. A testemunha falsa perecerá, mas a auricular falará sem ser contestada. O homem perverso mostra dureza no rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Capítulo 21 de Provérbios. E vamos aqui com o nosso mapa mental para ajudar a entender e a guardar melhor os ricos ensinamentos desse capítulo. Então eu separei aqui em alguns temas, e o primeiro deles fala a respeito da soberania do Senhor. Então nós já vimos vários personagens, assim como rei Davi, também rei Salomão, homens que tiveram aí o seu coração guiados por Deus, né? E outros homens também que procuraram fazer a vontade de Deus, inclusive tendo personagem, né, segundo o coração do Senhor. E o que é muito importante é entendermos que os nossos planos, eles estão nas mãos de Deus. Nós falamos muito disso dessa temática na igreja. Acho extremamente importante. E o principal, entender que a vontade do Senhor prevalece, ok? Eu gosto muito de Provérbios porque ele trata sempre tá ali de uma maneira ou outra falando a respeito do planejamento e prudência. Então isso é muito importante. Bons planos trazem abundância e, como a própria palavra de Deus fala, a pressa ela gera a escassez. Então é muito importante refletir antes de agir e abrir o nosso coração. Deus já conhece, mas é muito importante esse nosso compartilhar para com Ele através da oração, pedindo a orientação. E lembre-se da questão muitas vezes pautada nas suas emoções. Muitas vezes nós pedimos algo, queremos que Deus faça, aí Deus faz. Só que às vezes nós esquecemos de como seria a nossa reação Deus fazendo aquilo, porque pedimos num determinado momento, num determinado estado emocional, posteriormente isso ocorre e como que reagimos? E qual é a nossa atitude e ação perante a nossa reação? Às vezes podemos estar voltando e fazendo o contrário do que nós mesmos pedimos a Deus.
Então é muito importante isso e a oração constante, tá? Aqui vale apenas reforçar a respeito do caminho do ímpio, que nos leva sempre à violência, engano, uma injustiça, destruição, e eles têm uma vida sem temor a Deus. Devemos buscar sempre a justiça e retidão. Justiça, ela agrada a Deus. Então Deus sempre está ali vendo as nossas intenções, o que nós queremos, e devemos buscar sempre uma vida íntegra. Não é à toa que Provérbios capítulo 21, ele basicamente pauta, em primeiro lugar, a soberania de Deus, mas também é muito importante a sabedoria nas escolhas. E isso tudo deve ser pautado, sendo pedido orientação para Deus. Mas não adianta nada nós termos também todo planejamento, prudência, buscar justiça, retidão, se nós não procurarmos trabalhar, fazer a nossa parte. Aqui o trabalho ele não é único e exclusivamente a respeito do trabalho mesmo, mas sim são todas as ações da nossa vida. Desde as nossas tarefas no lar, tarefas da escola, faculdade, do próprio trabalho, o que nós precisamos fazer, o cuidar da nossa casa. Então, meus irmãos, esforço traz resultados, tá? Mas a preguiça leva à pobreza. Lembra da narrativa que fala a respeito da comparação do preguiçoso, da formiga? A música, o corinho infantil que nós cantamos a respeito da formiguinha. Então, isso também é uma temática que deve ser levada em consideração em nossa vida, com muita disciplina e literalmente trabalho. Seja crítico com você mesmo no sentido, estou fazendo o meu melhor, estou fazendo bem aquilo que Deus deu, porque ter um trabalho é uma dádiva de Deus, é uma bênção de Deus. Então, eu entendo, na verdade, que nós devemos zelar e procurar fazer o melhor. Aí, eu vejo assim como uma total relação, aqui assim, eu vejo que é assim, a soberania de Deus, nós temos que entender isso e ponto. Buscar, é nossa obrigação buscar ser reto, íntegro, buscar sempre a justiça. E antes de falar a respeito da dependência de Deus aqui, eu vejo que esses dois aspectos, eles têm uma correlação. E aí é muito importante que nós planejemos, pensamos em como fazer o nosso trabalho, mas fazer de forma inteligente, porque a sabedoria vence a força e a vitória vem do Senhor. E a sabedoria vem do Senhor. E para que tudo isso aconteça, nós devemos ter a nossa confiança em Deus. Então é muito importante ter todo esse discernimento, esse entender a respeito do que a palavra de Deus ela traz para nós nesse sentido. Nós, enquanto cristãos, a nossa parte, o que cabe a nós, o que temos que buscar fazer, isso é muito importante, porque fazer essas coisas aqui pela metade, o resultado não virá, certo? E aí existe uma outra coisa muito importante, que nós falamos aqui, que não falamos ainda, a dependência de Deus. Então é muito importante que nós possamos estar olhando para isso, vendo a importância de entender o quanto nós dependemos e carecemos dele. Isso é uma regra básica, a gente pode colocar aqui. Por quê? Quando nós falamos a respeito da dependência de Deus, nada, absolutamente nada, prospera sem ele. E Deus, ele é a nossa segurança. Então, nós devemos temer ao Senhor, confiar nele e entender a nossa total dependência. Viver com justiça, planejando e tendo temor a Deus, porque esse é o caminho seguro. Lembre, Provérbios 21 fala da soberania de Deus e que nós devemos ter sabedoria nas escolhas. E tudo isso engloba isso tudo que nós falamos.
Um forte abraço e até mais, se Deus assim permitir. Tchau!